Hoje nós vamos falar de uma época muito marcante na evolução dos computadores, que é de 1930 a 1945, é conhecida como a época dos componentes eletrônicos. E dentro dessa história a gente vai ter um personagem principal que ele chama Alan Turing, que nasceu em 23 de junho de 1912 em Londres, na Inglaterra. Ele é filho de um britânico também, e ele se formou em matemática. E nessa sua formação ele desenvolveu um artigo que o título era Sobre as Máquinas Computáveis, e ele defendeu essa tese que existem problemas que não têm solução e que nem toda afirmação lógica está apta a ser comprovada a partir de qualquer sistema formal da matemática. E nessa época também ocorreu a Segunda Guerra. Então, na Segunda Guerra, o Turing trabalhou no Departamento de Comunicação da Grã-Bretanha, juntamente com outros gênios, né? Um desses gênios que trabalhavam lá junto chamava David Champernauer, e ele era campeão de xadrez. Ele desenvolveu um programa chamado Turochamp. Esse programa ele visualizava a jogada duas jogadas à frente. Então ele escolhia qual que era a melhor jogada a ser feita duas vezes à frente do normal. E o principal objetivo desse grupo era conseguir decifrar, quebrar o sigilo da comunicação alemã. A Alemanha usava o código chamado Enigma, que modificava frequentemente os códigos, fazendo com que todo mundo que tentasse decifrar tivesse um grande esforço. Mas o Alan criou um programa chamado Colossus, que era responsável de fazer essa renovação constante da decodificação e fez com que fosse possível equiparar a guerra, porque assim era possível conseguir localizar os submarinos das tropas alemãs. No dia 7 de junho de 1954, Turing foi encontrado morto por ingestão de cianeto. Ainda hoje não se sabe se a ingestão foi acidental ou uma tentativa de suicídio. Em relação ao contexto histórico da criação da máquina pelo Turing, a gente pode ter a Alemanha vindo da Primeira Guerra Mundial praticamente devastada, né, devido ao Tratado de Versalhes também, que impôs que ela perdesse grande parte de suas colônias e seu poder militar. Então a Alemanha se prepara nessa parte de codificação, né, com duas máquinas principais, o Enigma e a Lorenz. Essas duas serão responsáveis pela codificação de mensagens táticas, de assuntos secretos dos comandantes. E a missão de Turing justamente foi nessa parte de decodificar o mais rápido possível essas mensagens, e visto que não era 100% das mensagens alemães que eram adquiridas pelo poder dos aliados. Então essa parte que ela chegava até eles tinham que decodificar o mais rápido possível para dar andamento nas suas ações durante a guerra. Explicando um pouco do funcionamento da máquina Colossus e seus equipamentos, ela era constituída por 8 grandes gabinetes de 2,3 metros de altura e duas seções de cerca de 5,5 metros de comprimento cada uma. De forma separada, existia um leitor com espaço para duas fitas. Na primeira fita era inserida a mensagem e na segunda era realizada a repetição da codificação. Depois de ler essas duas fitas, a segunda era retirada de forma lenta e obtinha os resultados. Os resultados seriam através de uma pontuação que seria verificada pelos engenheiros. Um desses gabinetes era o painel de controle, da qual fazia a configuração manual das codificações. O Colossus não tinha um programa instalado, então era necessário acertar os pinos e alavancas todas as vezes após o procedimento. A leitura era realizada a cerca de 48 km por hora e lia incríveis 5.000 caracteres por segundo. Ele não tinha memória para armazenar os dados, e isso era função das 2.400 válvulas que calculavam a pontuação e verificavam se já foi calculada a mensagem ou não. E devido a seus equipamentos, ele raramente era desligado, porque o calor de ativação dele poderia queimar essas válvulas e estourá-las. Foram produzidas ao todo 10 unidades do Colossus. E como o projeto foi ultra secreto, todas as máquinas foram desmontadas após o término da guerra. E uma curiosidade
muito interessante é que a reconstrução da máquina para exibição e estudo só foi possível depois de 50 anos. E foi graças a um projeto que criou réplicas a partir de terminais telefônicos usados. E apesar dela não existir mais em sua forma natural, o Colossus foi muito importante e ocupa um espaço especial no hall da fama dos computadores. E também, com certeza, no meio dos bravos soldados, né, da guerra. E, em sua essência, toda a máquina de Turing, ela move símbolos de uma posição para outra. E nos dias de hoje, esses símbolos podem ser impulsos eletrônicos em um microcircuito e a fita uma série de endereços de memória em um chip. E a ideia é a mesma. O Turing provou em sua hipotética máquina uma versão automatizada de um sistema formal especificado por combinação. O Colossus foi capaz de decodificar diversos arquivos confidenciais criados por outras máquinas dos nazistas, por isso que ele foi muito importante, né, naquela época, porque ele mudou significativamente os rumos da Segunda Guerra Mundial.